Pessoal, vamos retomar então nossos estudos referente aí, então vamos mudar aqui embaixo, referente à espécie de nacionalidade, hein? Brasileiros natos e naturalizados. Estamos na semana 5, dia 1º, parte 2 de Direito Constitucional. Questão 11. Se um casal formado por um cidadão argentino e uma cidadã canadense for contratado pela República do Uruguai, então veja que eles não estarão a serviço do seu próprio país para prestar serviço em representação consular desse país, ou que seja Uruguai, no Brasil, e durante a prestação de serviço tiveram um filho em território brasileiro. Tal filho, conforme disposto na Constituição Federal, será considerado brasileiro nato. Certo ou errado? Certo. Por quê? Porque nem o cidadão que é argentino, nem a cidadã que é canadense estão a serviço do seu próprio país. Eles estão a serviço da República do Uruguai. Então, nesse caso, o filho dele será considerado, sim, brasileiro nato. Olha só. Os nascidos na República Federativa no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que a condição que não estejam a serviço de seu país. Então, não estão a serviço do seu país, então são brasileiros, é brasileiro nato, filho deles, ok? Questão 12. Considera-se brasileiro naturalizado o estrangeiro de qualquer nacionalidade casado com um brasileiro por mais de 5 anos. Existe essa possibilidade? Não. As duas possibilidades que nós temos aqui, são os de país de língua portuguesa e de qualquer nacionalidade. Então, esses dois podem ser naturalizados. O primeiro, os que de forma da lei adquirem nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas, se eu tenho língua portuguesa, sou do país de língua portuguesa, residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Tendo isso, eu vou ser considerado então um brasileiro naturalizado, ok? Então, o segundo, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, qual é a condição? Devem residir na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Veja que o primeiro era a idoneidade moral e o de baixo é sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Perfeito? Então, veja que então não basta estar casado aí com um brasileiro nato há mais de 5 anos. Questão 13. Conforme a disposição da Constituição Federal, será brasileiro nato o filho nascido em Paris, de mãe alemã, embaixador brasileiro que esteja a serviço do governo brasileiro naquela cidade com o nascimento do filho. Perfeito? Perfeito. Tiver a serviço do país em Paris, que é o caso aí, que ele é embaixador brasileiro em Paris, então ele está a serviço da República Federativa do Brasil, então o filho será sim considerado brasileiro nato, ok? Questão 14. Se um casal de cidadãos italianos, brasileiro, tô ficando louco, que por motivo de trabalho resida no Brasil e tiver um filho no território brasileiro, esse será considerado como brasileiro nato. Qual é a pegadinha aqui? Eles estão de trabalho, e nesse trabalho ele não diz que é o que? A serviço de seu país, ou seja, Itália. Então ele está só falando assim que está por motivo de trabalho. Então não está trazendo que é serviço do seu país. Então nesse caso o filho dele vai ser considerado brasileiro nato. Olha só. Os nascidos na República Federativa do Brasil, como é o caso, ainda que de pais estrangeiros, qual é a condição? Desde que não estejam a serviço de seu país. Então aqui ele não está falando por motivo de trabalho, não está falando que é do seu país, então será considerado um brasileiro nato. Então essa vai ser a regra, então tome cuidado com essa questão. Questão 15.
No Brasil, a nacionalidade originária é fixada com base no critério ius solis, excluído o ius sanguinis? Não, temos também. Veja só, os critérios ius solis, que é o que a questão traz, que são os nascidos na República Federativa no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Ou seja, nasceu aqui, essa é a regra, ius solis, perfeito? Agora, ius sanguinis, mais serviço no Brasil. Então, são os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Nós temos aí, então, o ius sanguinis ou jus sanguinis, depende aí o autor. Ius sanguinis, mais registro, nascido no estrangeiro, e a mãe brasileira ou pai brasileiro que registre seu filho em repartição brasileira. Nós temos por fim aí o ius sanguinis, mais a opção da nacionalidade potestativa. É o que? Que depende da vontade. Então, nascido no estrangeiro de pai ou mãe brasileira e que venha residir no Brasil e opte, então aqui é potestativa, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, veja, é excluído o ius sanguinis? Não, a gente viu que é sim possível. Questão 16. Considera-se brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Até aqui é o que? Brasileiro nato, então já errado aqui. E venham residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Também é considerado brasileiro nato e não naturalizado. Questão 17. Suponha que Jean tenha nascido na França, quando sua mãe, diplomata brasileira de carreira, morava naquele país em razão de missão oficial. Então pronto. Então esse Jean vai ser brasileiro nato. Vamos ver? Na hipótese, segundo a Constituição Federal, Jean será automaticamente considerado brasileiro nato. Então, errado a questão aí. Então, os são considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Questão 18. É admitida ao direito brasileiro a figura do polipátrida, isto é, indivíduo que tem mais de uma nacionalidade. É possível? Sim, é possível. Aí no artigo 12, parágrafo 4, ele vai falar que será declarada a perda da nacionalidade o brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva do interesse nacional, no caso de crime cometido antes da naturalidade dele, certo? Ou após a naturalização, quando for o crime de tráfico de drogas. Então, perdeu a declaração, perdeu a nacionalidade. Inciso 2. Adquirir outra nacionalidade, então perde. Salvo, aqui está a resposta da nossa questão. Nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela língua estrangeira, pela lei, estrangeira, de imposição da naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente no estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício dos direitos civis, perfeito? Então, tem alguns casos aí, muitos jogadores, por exemplo, de futebol aí, famosos, inclusive, que tiveram que tirar uma dupla nacionalidade para ter a situação aí da possibilidade de estar jogando num país X ou Y, ok? Mas aí era o que? Era uma imposição. Nesse caso, a pessoa vai ser o quê? Vai ser polipátrida, perfeito? Então, a questão está... o gabarito está correto aí, beleza? Questão 19. Como regra, adota-se no Brasil o critério territorial ius solis, perfeito? É a regra, perfeito. Para a atribuição da nacionalidade originária. Nacionalidade originária, leia-se brasileiro nato, ok? Considerando-se brasileiros natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país de origem. Perfeito? Perfeito. A questão está correta.
Última questão dessa bateria. O filho de um embaixador do Brasil em Paris, nascido na França, cuja mãe seja alemã, será considerado brasileiro nato? Sim, porque ele é um filho do embaixador do Brasil, ou seja, é filho de um brasileiro que está a serviço do seu país, perfeito? Então, nesse caso, ele vai ser considerado brasileiro nato, correto? Então, questão certa. E assim a gente termina mais uma bateria aí. Um abraço e vamos para a próxima.